Boa noite, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs da Escola Jesus Cristo, todos que fazem parte do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook, os que seguem e acompanham a página da Escola Jesus Cristo também no Facebook e todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais esta reflexão de sexta-feira, hoje, dia 23 de julho de 2021. Como leitura preparatória e também como prece inicial, nós vamos ler do livro da Esperança, livro de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o segundo prefácio do livro, que é uma oração de Emmanuel, intitulada Obrigado, Senhor. Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades, que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação, à frente da morte.
e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, sentir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e enlevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Então essa foi a nossa prece inicial e também a leitura preparatória. Prece maravilhosa de Emmanuel, quando do lançamento desse livro, meus irmãos, Livro da Esperança, que foi lançado, foi publicado, foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier, justamente como disse Emmanuel nessa oração, que é como um segundo prefácio do Livro da Esperança, quando se completaram 100 anos do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, maravilhosa essa prece, prece de gratidão, porque de fato o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro capaz de mudar as nossas vidas. E, como nos coube na noite de hoje, o capítulo 1º do Livro da Esperança, capítulo este que comenta, só para continuar a explicação, né, e a apresentação do Livro da Esperança, como já dissemos, o Livro da Esperança ele foi lançado por ocasião do centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em gratidão a Jesus por ter nos oportunizado esse livro maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel ditou a Chico Xavier o Livro da Esperança. Então, em que consiste o Livro da Esperança? Todos os capítulos do Livro da Esperança são comentários de Emmanuel a um item de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que nos coube hoje, que é o capítulo 1º do Livro da Esperança, intitulado Culto Espírita, comenta o item 7 do capítulo 1º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Não vim destruir a lei. E nesse capítulo, Kardec organizou o que ele chamou de as 3 revelações. Ou seja, Moisés, o que Deus revelou à humanidade ao longo dos tempos. Primeiramente, a primeira revelação foi através de Moisés, os 10 mandamentos. E apenas para relembrar, refrescar a nossa memória, nós leremos os 10 mandamentos, que está aqui no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, considerado não apenas por Kardec, mas pelos espíritos superiores, como a primeira revelação. Então, primeiro mandamento: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento: Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus.
Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento: não mateis. Sexto mandamento: não cometais adultério. Sétimo mandamento: não roubeis. Oitavo mandamento: não presteis testemunho falso contra vosso próximo. Nono mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, essa é a primeira revelação, os 10 mandamentos trazidos a todos nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, através de Moisés. A segunda revelação, como está escrito aqui no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cristo, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, representante da divindade. Então, é a segunda revelação. Veio trazer a noção de um Deus misericordioso, compassivo, Pai de todos nós. A terceira revelação é o Espiritismo, a doutrina espírita, que nós sabemos que veio confirmar tudo o que Jesus veio nos ensinar e, com a ajuda dos espíritos, com o avanço da ciência, aclarar o que Jesus havia dito e que não foi devidamente compreendido, porque nós ainda não estávamos em condições espirituais, em condições materiais de entender. Por isso, Jesus usou de parábolas. E ainda disse: muito mais teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quer dizer, se hoje muito do que nós sabemos, do que nós conhecemos, para muitos de nós é difícil de se compreender, torna-se muitas vezes confuso mentalmente, né? Se nós começamos a nos aprofundar em determinados assuntos, chega uma hora que dá um nó na nossa cabeça, na nossa mente. E a gente tem que parar, porque senão a gente, né, surta, enlouquece. Chico Xavier, que nós sabemos que é um espírito grandioso, evoluído, que está acima, muito acima de nós, quando foi acompanhado, né, foi em desdobramento, juntamente com Emmanuel, conhecer o cosmos, os planetas, os astros, e foi. Num dado momento, ele, Chico, disse para Emmanuel: Emmanuel, vamos parar por aqui porque eu quero voltar, que eu preciso tomar um café. Tamanha a grandiosidade do que ele estava conhecendo, vendo, mostrado por Emmanuel. Então, Chico, que tinha essa facilidade de se desprender do corpo, que não estava tão limitado como nós estamos, ele pediu a Emmanuel para parar e ele precisava voltar para tomar um café. Quer dizer, recobrar a consciência do seu corpo de carne, que aquilo estava num elevado grau de tal forma que estava causando um pouco de confusão na mente de Chico Xavier. Então, o que não diremos nós diante de tudo que Jesus tinha para nos dizer e que ele mesmo afirmou: mas vós não podeis suportar. Então,
A primeira revelação são os 10 mandamentos através de Moisés. A segunda revelação é o próprio Cristo, com o seu evangelho, com a sua vida, com os seus ensinos. E a terceira revelação é o Espiritismo, que veio reafirmar, confirmar tudo o que Jesus havia dito e ajudar-nos a compreender com os esclarecimentos que os espíritos superiores nos trouxeram e ainda têm nos trazido. Com, por exemplo, esses espíritos que se comunicaram e escreveram por meio da mediunidade de Chico Xavier, como o próprio Emmanuel, que é considerado por nós espíritas o quinto evangelista. Quantas lições temos aprendido com Emmanuel, meus irmãos? Através dos seus livros, da obra, da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso. Então, tem nos ajudado muito. E ainda assim, com toda essa ajuda, com todo esse esclarecimento, nós ainda não compreendemos suficientemente bem o Evangelho de Jesus. Então, apenas para não perdermos a oportunidade, já que nós estamos analisando o Livro da Esperança no capítulo 1 e nós fizemos uma breve apresentação desse livro maravilhoso, nós não queremos deixar de destacar aqui também o prefácio propriamente dito, o primeiro prefácio, em que Emmanuel explica, apresenta para todos nós leitores o que é o Livro da Esperança. Então ele diz assim, Emmanuel: leitor amigo, este livro, gravitando em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Muitos homens doutos falaram delas através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido, para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores, tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções sem privar-nos do auxílio. Companheiro, caminha conosco alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Esse é Jesus, meus irmãos. Peregrinos da evolução, continua Emmanuel, que todos ainda somos,
os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorarmos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos, que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da boa nova, de espírito renovado e coração sincero. É por isso, leitor amigo, que em nos associando aos teus anseios de sublimação, que se nos irmanam na mesma trilha de necessidade e confiança diante do primeiro centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós te rogamos permissão para nomear este livro despretensioso de servidor reconhecido como sendo Livro da Esperança. Emmanuel, Uberaba, 18 de abril de 1964. Meus irmãos, parece-nos que Emmanuel escreveu tanto esse prefácio quanto a oração que nós lemos para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Então, quando ele comenta, né, que, por exemplo, na oração, nesse prefácio aqui, né, que nós acabamos de ler, muitos homens doutos falaram delas. Delas quem? Né? Delas o quê? Das palavras de Jesus, através do tempo, e alguns deles, de certo com a melhor intenção, alteraram-lhes, de algum modo, o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Parece que nós estamos vivenciando isso, meus irmãos. Eu tenho essa impressão, né? Hoje, em pleno ano 2021, temos visto algumas pessoas, cristãos, católicos, protestantes, espíritas, como disse Emmanuel, de certo com a melhor intenção, mas alterando as palavras de Jesus, alterando as palavras dos espíritos superiores que estão na codificação kardeciana, para, como disse Emmanuel, de algum modo acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivemos. Triste isso. Eu lamento estar testemunhando isso. Por quê? Porque nós estamos adulterando. Olha o mandamento lá, não adulterarás. E nós estamos adulterando. Estamos adulterando as palavras de Jesus, estamos adulterando o Livro dos Espíritos, estamos adulterando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos adulterando o Livro dos Médiuns, estamos adulterando o céu e o inferno, estamos adulterando a Gênese, estamos adulterando Emmanuel, estamos adulterando André Luiz, estamos adulterando Humberto de Campos e quantos mais. Por quê? Porque é interessante que nós adaptemos as palavras de todos eles, o que é mais grave, as palavras de Jesus, ao que nós achamos que deve ser, por interesses políticos, por interesses sociais. Triste isso, triste isso. E Kardec, na sua sabedoria, ele disse aqui, nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável. Quer dizer, a lei de Deus, nós sabemos, a lei de Deus é imutável, é invariável. Passará, disse Jesus, o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Então, Deus está desatualizado? Os 10 mandamentos estão desatualizados? Parece-nos que não. Mas o mundo, os cristãos, os espíritas, têm considerado os 10 mandamentos fora de moda. Porque naquela época em que Moisés recebeu, não era como são os nossos dias, como é hoje. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, está fora de moda? Não, mas parece que sim, que alguns espíritas estão considerando dessa forma, porque Kardec viveu no século XIX. Nós estamos no século XXI. Então nós queremos adaptar a mensagem, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, as cartas de Paulo, aos nossos dias, às nossas convenções sociais, às nossas ideologias políticas. Quando, na verdade, é exatamente ao contrário. Nós é que temos que nos adaptar às palavras de Jesus, as palavras de Deus, as palavras dos espíritos superiores. Nós estamos fazendo o caminho inverso, meus irmãos. Nós trazemos Jesus para as nossas questões, para as nossas inferioridades, quando, na verdade, nós deveríamos ir para as alturas sublimes, para as grandezas divinas e celestiais de Jesus. Hoje, dia 23 de julho, é dia da desencarnação de Alberto Santos Dumont, o nosso Santos Dumont, pai da aviação. E ele, como está aqui no livro Tempo e Amor, de espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito também pelo professor Clóvis. Nós temos uma mensagem aqui de Santos Dumont, esse grande espírito que esteve entre nós aqui no Brasil, em que ele diz que não há voo mais sublime do que o voo da alma. Então, continuando aqui a nossa análise do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés trouxe 2 elementos normativos, legislativos, para a humanidade da sua época, para a humanidade da sua região, que eram os hebreus. Ele trouxe a lei divina, que diz Kardec e os espíritos superiores confirmam. É invariável, pode passar o tempo que for, pode avançar a lei nesse ou naquele sentido, a lei humana, e isso era crime, agora não é mais, isso era proibido, agora não é mais, ou então, isso era permitido, agora não é mais permitido, é proibido, enfim. Os 10 mandamentos continuarão a ser sempre os 10 mandamentos. Não mudará. Não haverá alteração. Gostemos nós ou não. Queiramos nós observar esses mandamentos ou não. Eles continuarão a ser os 10 mandamentos de Deus para a humanidade. Então, Kardec, comentando aqui as 3 revelações, ele diz que
É de todos os tempos e de todos os países essa lei. Que lei? Os 10 mandamentos, a lei divina. A lei dos países, ela muda, ela altera. A lei divina, não. E essa lei divina, os 10 mandamentos, são aplicáveis, são destinadas a qual país, a qual cidadão? Diz Kardec aqui, confirmado pelos espíritos superiores. É de todos os tempos e de todos os países. Ou seja, é para todos os homens, para todas as mulheres. Gostemos ou não, concordemos ou não. Por isso mesmo tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito, para imprimir autoridade às suas leis, houve que lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. São as chamadas teocracias. O sujeito, né, que representa a autoridade máxima daquele país, daquela região, daquela nação, se diz um representante de Deus. É o governante que se diz representante de Deus. Então, é a chamada teocracia. E as pessoas o seguem, o obedecem, porque ele representa Deus. Moisés também se utilizou desse instrumento, desse artefato, né, para confirmar, para sujeitar os cidadãos, né, o povo hebreu, à sua autoridade. Porém, né, com a vinda de Jesus, isso aos poucos foi se modificando. Então, por exemplo, hoje nós temos uma independência, né, como é conhecido aí pelos historiadores, pelos que gostam de estudar, né, a política, é a independência dos poderes. Houve uma separação da igreja com a questão política, de certa forma, né? Embora nós tenhamos vivenciado aí uma recrudescência de uma politização das religiões e uma infiltração da religião também na política, o que tem causado desmandos, equívocos, fanatismos, de tal sorte que nós estamos num mundo do jeito que o mundo está hoje, né? Então, nós vemos pessoas dizerem, por exemplo, né, apenas pensando na questão política, nós vemos algumas pessoas dizerem: ah, Jesus, se estivesse hoje entre nós, ele seria comunista. Jesus, se estivesse hoje entre nós, seria um conservador de direita. Meus irmãos, quero lembrar aqui que Jesus já passou por isso. E num dado momento em que ele ouvia muitas pessoas discutindo, dizendo: ah, uns dizem, Senhor, que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías. E o próprio Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Jesus, se estivesse entre nós hoje, ele perguntaria a mesma coisa. Nós dizendo: Jesus deve ser comunista, Jesus deve ser um conservador de direita, Jesus deve ser isso, Jesus deve ser aquilo, Jesus nos perguntaria: e vós, quem dizeis que eu sou? Será que teríamos a maturidade espiritual, a sabedoria de Pedro, que respondeu: tu
Senhor, és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus não seria nem de direita nem de esquerda, meus irmãos. Jesus não foi, não é e nunca será político, politizado, ativista, militante, nada disso. Isso é coisa de nós, humanos. Isso é coisa nossa, está na nossa esfera espiritual atrasada. Jesus está muito acima disso, meus irmãos. Jesus está muito acima disso. Jesus não foi, não é, nem nunca será um político, um militante, um ativista, nada disso. Jesus é o Messias, o Mestre, o Salvador. Veio para nos salvar e está tentando nos salvar até hoje. E nós estamos virando as costas para ele. Nós estamos rasgando o Evangelho, o Novo Testamento, substituindo por outros livros de filósofos do mundo. Filósofos do mundo. E nós, como disse o próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós estamos buscando redenção através de livros, de teorias, de ideologias, de filósofos, de esquerda, de direita. Só existe um caminho, meus irmãos, que é o caminho de Jesus. O caminho é Jesus, é o Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós buscamos alívio nas coisas do mundo. Nós buscamos alívio nas filosofias do mundo. Então nós temos visto, né, espíritas discutindo entre si, porque um acha que Jesus seria conservador de direita, o outro acha que Jesus seria comunista, né? Vemos páginas apresentando Jesus como se fosse um militante de boina, com fundo vermelho. Triste isso, triste isso. Outros sites, outras páginas, articulistas, se dizem espíritas, incitando os espíritas à luta, à violência, comparando a violência nossa com o episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Como dizia o professor Clóvis, nós não temos capacidade de alcançar aquilo que Jesus manifestou. O que Jesus manifestou não foi raiva, não foi ira, que é o que nós manifestamos, meus irmãos. Que é o que nós manifestamos. Então nós não temos que apresentar ou representar Jesus dessa ou daquela forma. Jesus está muito acima disso. Jesus não está envolvido com essas questões. Jesus está envolvido com a nossa redenção, com a nossa salvação, que vai muito além de questões políticas, questões ideológicas. E por isso, ele é o Cristo, como disse Pedro. Quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou. Tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus. Quer dizer, Pedro, na sua mediunidade,
ascendeu às alturas para obter aquela revelação, aquela informação. Será que Jesus, hoje entre nós, estaria à direita, à esquerda? Ou estaria como ele foi, é e sempre será, como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o representante de Deus? Diz Emmanuel aqui, muitos homens doutos falaram delas através do tempo, e alguns deles, de certo com melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Ué, não é isso que nós temos visto? Não é isso? O grupo da direita fala que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, o grupo da esquerda fala que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, ninguém se entende, há uma divisão, amizades são desfeitas. E, no entanto, Emmanuel vem dizer para nós, agora sim no capítulo 1, que o culto espírita, segundo Emmanuel, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, olha aí, os princípios evangélicos que ele mesmo, o Espiritismo, restaura, apela para o íntimo de cada um. Qual é a luta que nós devemos lutar? É a luta social? É a luta de classes? Não. É a luta que Paulo disse, combati o bom combate. É a luta de nós para com nós mesmos. É a luta interior. Qual é o progresso que nós devemos alcançar? O Espiritismo é uma doutrina progressista. Qual progresso nós estamos analisando? De qual progresso nós estamos falando? E o próprio Fenelon também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Uma das mensagens que está na parte de instrução dos espíritos, instruções dos espíritos. Fenelon diz o seguinte: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Quando Jesus veio à Terra, Deus permitiu, com a sua inesgotável caridade, que o homem visse a verdade varar as trevas. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. De ordem divina, meus irmãos. O vosso mundo se perdia e se perde hoje, mais uma vez. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência.
o reino do Cristo há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio, o reino de Cristo ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apressa, ou que se apresta, olha aí, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, quem dera, né? Fôssemos nós obreiros esclarecidos e ardorosos. Façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois que essas palavras somos pequenos, careçam para a voz de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a do progresso. Então, repetimos a pergunta: que progresso? Quem escreveu essa mensagem foi Fenelon. Só Fenelon só. Então, em Poitiers, 1861. Fenelon, Poitiers, 1861. A lei dos mundos é lei de progresso. Que progresso? Perguntaríamos nós. É esse progresso que nós temos visto? Ah, eu sou progressista. Eu não sou conservador, não. Eu sou progressista. É esse progresso que a lei dos mundos, a lei de Deus, quer e da qual nós não podemos escapar, quer nos fazer observar essa lei? É a lei do progresso nos âmbitos, né? no sentido mundano, ou é o progresso espiritual? Nós que somos espíritos, nós sabemos o que aconteceu com a constelação de Capela. Houve um progresso muito grande em Capela, porém não o progresso moral. Os espíritos que não estavam progredidos suficientemente em termos morais foram degradados. Então, progredir é o que nós temos visto, temos ouvido no sentido mundano. Uma vez eu, pregando na Escola de Jesus Cristo antes dessa pandemia, quando nós ainda estávamos podendo ir à nossa escola e presenciar, sentir as boas energias de que lá emanam, eu comentei em plena tribuna e perguntei à nossa irmã, amiga, e gostaria de mais uma vez pedir que tanto ela, a Isabelle, quanto o nosso amigo e nosso irmão Pedro, que são biólogos todos dois, nos confirmem ou nos corrijam.
caso eu esteja equivocado. Mas evoluir no sentido mundano, no sentido científico, no sentido biológico que Charles Darwin nos trouxe, não necessariamente significa uma melhora. Melhorar, progredir, evoluir no sentido mundano, biológico, não significa melhorar. E no sentido espiritual, somente significa melhorar, crescer, avançar, ascender. Então, o animal, a espécie, né, a teoria da evolução das espécies criada por Charles Darwin, ela não prova que os animais que evoluíram são melhores do que o que eles eram antes de evoluírem. A teoria da evolução das espécies, salvo o melhor juízo, Pedro me corrija ou me confirme, e Isabelle também. A teoria da evolução das espécies, ela prova que o animal, a espécie que evoluiu no sentido biológico, no sentido mundano, ele se adaptou às novas circunstâncias planetárias, às novas circunstâncias ambientais. Então, ele é um animal evoluído, no sentido biológico, no sentido mundano. Mas não necessariamente ele é um animal melhor do que o que ele já foi antes. Porém, no sentido espiritual, não há outra conotação, não há outro significado, não há outra forma de se entender, de se interpretar a evolução, o progresso, como uma ascensão, como uma evolução, um crescimento, uma melhoria espiritual e, portanto, moral. Então, dizer que o espiritismo é uma doutrina progressista está correto, desde que nós estejamos associando a esse progresso uma melhora, um crescimento, uma ascensão moral e espiritual. O espiritismo é uma doutrina progressista que está concordando com todas as coisas que estão sendo disseminadas no mundo hoje, com a bandeira do progressismo. Sinto informar, está equivocada a interpretação. Isso não sou eu que estou dizendo, é Allan Kardec, é Emmanuel, são os espíritos da codificação. Evoluir no sentido espiritual, progredir no sentido espiritual, é evoluir e progredir moralmente. Caso contrário, pode até haver um progresso horizontal, mundano, e nós temos que progredir e evoluir verticalmente, porque é esse o caminho que nos leva ao Pai. Então, para finalizar, o capítulo 1º do livro da Esperança, Culto Espírita. O culto espírita expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura. Apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, então, Emmanuel, de uma forma brilhante, como não poderia deixar de ser, o nosso professor, o nosso quinto evangelista, vem dizer o que é o culto espírita, que não é somente o culto que acontece na casa espírita, não é somente o culto que acontece no nosso lar, o culto do evangelho do lar. O culto espírita é o quê? É a mãe que ele está se dirigindo diretamente a cada uma dessas pessoas. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos, que a sabedoria divina te confiou. Isso é você
cultuar, né, fazer o culto espírita, fazer o culto do evangelho na sua vida. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, olha a responsabilidade de quem, né, palestra, de quem prega. Orador, cultivarás a verdade. Mesmo que nós não gostemos, mesmo que nós que ouvimos, né, os que estão ouvindo, se nós estamos na posição de pregador ou de palestrante, mesmo que as pessoas que ouçam o que nós estamos dizendo não gostem, não concordem, não importa. Nós temos que dizer a verdade. E se nós estamos na plateia, se nós somos os ouvintes, nós temos que entender e que aceitar que aquela pessoa que está falando, que está pregando, que está palestrando, se está palestrando, né, pregando a verdade, nós temos que aceitar. Agora, nós temos que ter sabedoria e discernimento para identificar se o que a pessoa está falando é verdade ou não. Se está de acordo com a lei, com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus, com as palavras dos espíritos superiores de Allan Kardec, nós temos que identificar isso. Não está falando de acordo com o que eu li no livro tal? Então, como disse Paulo, examinai tudo, retende o bem. Retende o bem. Não foi boa a palavra do palestrante? Não vamos reter aquilo. Agora, se foi, não vamos desprezá-la. Não vamos olvidá-la. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. E termina Emmanuel. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções. Quer dizer, Paulo já havia dito isso, meus irmãos. Na sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz: vós sois cartas vivas do Cristo. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Nós queremos fazer o culto do Evangelho, nós queremos fazer um culto espírita. Vivamos
o Evangelho, vivamos o Espiritismo nas nossas vidas. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções. Quer dizer, na vida, no coração, na mente de todos aqueles que seguem as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as palavras da codificação kardeciana e dos espíritos superiores e benfeitores, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento. Olha aí, amor e sabedoria de Emmanuel, disse o professor Clóvis, no seu livro maravilhoso, com esse título. Educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Então, meus irmãos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que nós devemos ser. Pacífico, pacificador, pobre de espírito. Nós devemos ser cristãos, nós devemos ser espíritas. Como? Vivenciando o Evangelho, vivenciando o Espiritismo no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, e seguindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o Livro dos Espíritos, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo todas as obras sérias, verdadeiras, congruentes com o que Jesus veio nos dizer e seguindo os 10 mandamentos. Não gostando, não está de acordo com o que eu estou vivenciando hoje em dia, eu acho que pode alterar aqui e ali, então a gente está adulterando. A gente não está sendo cristão, a gente não está sendo espírita. No entanto, Jesus hoje perguntaria: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Salvador, o Redentor. Então, que nós possamos fazer bom uso de tudo que está ao nosso alcance. Que nós possamos, como disse Santos Dumont, voar de forma sublime e não dar voo rasante, que é o que nós temos feito. Voo rasante. Que nós possamos voar o voo sublime da alma e não esse voo rasante de políticas, ideologias, de direita, de esquerda, enfim. O voo que nós devemos fazer, efetuar, é o voo da alma, o voo que Santos Dumont veio nos exortar a fazer e que é o que Jesus quer para todos nós. Então, a nossa homenagem e gratidão a Santos Dumont no dia de hoje, a nossa gratidão a Emmanuel, a nossa gratidão a Fenelon, a nossa gratidão a Kardec, a nossa gratidão a Chico Xavier, a Jesus e ao nosso Pai Celestial, que é Deus. Oremos e agradecendo mais uma vez a todos estes que nós citamos, por tantos ensinamentos, por tantas bênçãos, por tanto esforço em nos livrar do mal, que nós, como disse e diz a ministra veneranda, queiramos aproveitar tudo isso e não desviemos do caminho reto que é o Senhor, que nós não adotemos estradas marginais, como disse o professor Clóvis, que nós saibamos trilhar a estrada
como disse também o professor Clóvis, pavimentada, que é a estrada que nos conduz a Deus. E não tomemos atalhos, estradas esburacadas, impróprias, para que nós trilhemos a trajetória da nossa evolução. E por isso, pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje, agradecendo mais uma vez por tudo e que nós tenhamos um final de semana de paz, de reflexão, de aproveitamento e, sobretudo, de crescimento, de evolução e de progresso. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.